Olá, meu nome é Paulo, eu sou idealizador do blog tisata.blogspot.com.br e eu quero aqui falar sobre namoro cristão, que é um problema muito sério dentro da igreja, e especificamente eu quero falar de namoro de crente com não crente. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vi algumas pessoas dizer que a Bíblia não tem referência para isso, e é meio complicado, porque na verdade a Bíblia inteira, desde o Velho Testamento, que é fato que o Velho Testamento não serve como ponto doutrinário para a igreja, ele não serve, mas no Novo Testamento, que serve como ponto doutrinário para a igreja, está cheio de textos falando sobre isso. E um deles, inclusive, fala sobre a pessoa se relacionar profundamente com um não crente, que é o capítulo 6 de 2 Coríntios, a partir do versículo 14, e eu quero ler aqui para você, que está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão entre a luz e as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o infiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andareis. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Olha, eu acho que aqui não precisa nem de interpretação. O texto já começa dizendo claro assim, olha, não prendais um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão entre a luz e as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que parte tem o infiel com o infiel, né? Então assim, já nesses primeiros versículos aqui, já mostra que um relacionamento profundo de uma pessoa não crente com não crente já está totalmente fora. Agora, o versículo que pega mesmo é o versículo de número 15, porque ele fala assim, na parte C do versículo, na parte final, ele diz assim: e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, uma coisa muito simples: se você aceita Jesus, você sabe que a partir desse momento você acaba recebendo a adoção de filho, Deus te adota e você começa a ser filho de Deus. Só que diferente da adoção do mundo, porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz que nós recebemos o DNA de Deus. Então, nós somos adotados, só que uma diferença, nós não temos apenas nós não recebemos o sobrenome de Deus, nós recebemos o DNA de Deus, na nossa genética espiritual, lá está dizendo, em todas as células nossas células espirituais, está dizendo que nós somos filhos de Deus. Mas, e isso entendemos, se nós aceitamos Jesus, somos filhos de Deus. E óbvio que quem não recebe Jesus Cristo, a gente nem precisa de falar de quem é filho. Eu acho que a gente nem precisa falar, e você logo imagina. Somente aqueles que recebem Jesus. Então você passa a ser filho de Deus. E uma pessoa que ela tem um relacionamento com não cristão, com uma pessoa que não recebeu Jesus, que não tem Deus ainda como Pai, né? Pela palavra que diz que é somente quando nós entregamos a vida a Jesus, significa que ele tem um outro pai. Então imagine, você que é filho de Deus, que casa com uma pessoa que tem um pai que não é Deus. Você vai perceber que você tem um sogro que não é muito legal. Então você vai ter alguns problemas, e bem sério. Então, primeiro, relacionamento com não cristão, cara, não bate, não está na Bíblia, você vai ter problema. E aí entra numa outra questão até de relacionamento de crente com crente. Como que você vai ter um relacionamento com uma pessoa? O que você tem que analisar? Nós temos que analisar o seguinte, eu já vi algumas pessoas dizendo assim, nós temos que analisar o seguinte: se a pessoa faz tudo que eu faço, então essa é a pessoa que Deus preparou para mim. Não, isso é lendo engano. Os adjetivos e as qualidades que essa pessoa tem e a postura que essa pessoa tem que ter é o seguinte: primeiro, ela entende o propósito de Deus na tua vida? Você entende o propósito de Deus na vida dessa pessoa? O propósito que Deus tem na vida dessa pessoa e o propósito que Deus tem na tua vida não vai atrapalhar Deus cumprir aquilo que Ele deseja cumprir na vida de cada um individualmente? São isso que você tem que analisar.
olha, o propósito que Deus tem na minha vida não vai atrapalhar o propósito que Deus tem na vida da pessoa que eu quero me relacionar, mesmo sendo diferente. A pessoa que você pretende ter um relacionamento com ela tem os mesmos princípios que você tem em relação à vida com Deus, porque isso vai pesar no teu casamento. A Bíblia ela fala de uma história do filho de Abraão chamado Isaac, é o capítulo 24 de Gênesis. Diz que Isaac ele estava só, Abraão viu aquilo, e Abraão chamou o seu servo Eliezer, deu bastante presente para ele e falou para ele: olha, você vai até onde mora a minha parentela, e de lá você vai escolher uma moça que possa casar com Isaac, e ela tem que ser do mesmo sangue, ela tem que ser da minha parentela. Foi isso que Abraão falou para ele, e fez ele fazer um juramento, ele colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Ele fez um juramento dizendo que ele não traria outra pessoa que não fosse da família de Abraão. Então Isaac foi até lá, até a família de Abraão, e quando ele chegou bem próximo, havia um poço, e a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a forçar umas mulheres que estavam ali. Eles livraram aquelas mulheres, e aí ele chegou com bastante camelo, não tem aqui o número, mas ele fez um propósito com Deus. Ele falou assim: aquela que eu pedi para que venha dar água para o meu camelo, e ela simplesmente desceu o balde até o poço e tirar água suficiente para dar água para os camelos, será essa pessoa que Deus tem preparado para Isaac. Ele fez um propósito com Deus, e aí quando ele chegou lá, ele falou com ela para ela tirar água e dar água para os camelos. Ela não hesitou em não fazer, e simplesmente tirou água. E aí foi aonde que ele pegou e entendeu que Rebeca seria a pessoa preparada para Isaac. Ele fez um voto, e ele fez um propósito com Deus, para Deus mostrar a pessoa certa. É lógico que algumas pessoas usam isso dentro da igreja como regra para um relacionamento. Isso não é regra para relacionamento. Isso é um fato isolado na Bíblia que serviu para um determinado propósito. E esse não é o propósito da igreja. Inclusive, eu conheço uma moça que profetizaram para ela, que hoje já não é moça, que um homem do sapato branco ia chegar, e quando esse homem chegasse, era o preparado dela. Ela está esperando esse homem já faz quase 50 anos. Então assim, não pense dessa forma. Entenda se a pessoa que você procura para ter um relacionamento, se ela tem propósito com Deus, e se o propósito que Deus tem na vida dela não vai trazer problema para o propósito que Deus tem para a tua vida. E se uma pessoa dentro da igreja já pode trazer problema para o propósito de Deus na tua vida, imagine se você se relacionar com uma pessoa não cristã. Então, para fechar, a melhor coisa você a fazer é o seguinte: não escolha a bonitinha. É preferível você escolher a feinha cheia da unção do que a bonitinha cheia do cão, ou vice-versa. É isso aí.